João Paulo, mas sou mais conhecido como JP. Esse é um apelido que eu carrego comigo desde a minha infância e ficou mais forte no meio do esporte e tenho até os dias de hoje. A minha infância ela foi muito legal, assim, eu lembro de bons momentos. Eu tive o privilégio, né, de ainda poder brincar na rua, soltar pipa, jogar bola, fazer coisas assim que as crianças antigamente conseguiam fazer e hoje acaba sendo um pouco mais difícil. E aí, com o passar do tempo, a minha mãe ela foi construindo a casa que ela mora lá, né, até hoje. E aí depois eu mudei para outro bairro lá da cidade lá que eu morava e eu fui fazendo novas amizades. Aí a minha infância era mais com os meus amigos assim da escola, né, que foi ali do ensino fundamental da primeira até o 9º ano, assim. João Paulo nasceu na cidade de Matão, no Hospital Carlo Malzone. Aí de lá a gente foi corrido para Ibaté. Corrido assim que eu falo, é que o pai dele era muito violento. Então, para não judiar nem dele, nem das duas meninas que eu tenho, eu joguei a mudança no caminhão e escapei dele. Fomos para a cidade de Ibaté. Aí chegou lá em Ibaté, depois de 3 meses ele achou a gente. Aí eu voltei para Américo Brasiliense. A importância da minha mãe na minha vida, ela é total também, né? Minha mãe sempre foi uma guerreira. Ela acabou sendo meu pai e minha mãe. Ela acabou me criando sem a presença do meu pai e ela sempre foi... Minha mãe sempre foi aquela pessoa de resolver as coisas ao invés de ficar esperando alguma coisa de alguém. Eu falo isso e dou até o exemplo de... Minha mãe nunca recebeu pensão assim do meu pai. Ela sempre resolveu tudo, ela sempre trabalhou para manter a casa. Eu lembro que na minha infância nós éramos em 4, né, irmãos. Aí o meu irmão mais velho acabou casando cedo e saiu de casa. E aí ficou eu e minhas 2 irmãs e minha mãe. E ela sempre trabalhou, sempre manteve a casa. A gente não tinha luxo, né? Mas nunca faltou arroz e feijão ali, uma mistura básica para a gente estar comendo. E todo esse sacrifício que ela fez de construir casa, criar os filhos, ela fez tudo isso com o trabalho rural. Com o passar do tempo, a minha mãe foi reconstruindo a vida dela de novo. E aí ela chegou a casar de novo com o meu finado padrasto, que infelizmente ele já faleceu. Ele se chamava Jair e eles construíram uma história bem legal junto, assim, e ele acabou sendo meu pai-drasto, né, aquele que acabou me criando. O Jair, ele foi uma pessoa muito importante, assim, na minha vida pessoal e até na minha vida esportiva. Ele foi a pessoa que começou a me levar a ter um pontapé inicial, assim, mais no esporte. O Jair, quando ele conheceu minha mãe, eles foram se relacionando e nessa fase eu era uma criança muito bagunceira. Dava muito problema na escola, ficava muito parte do meu tempo assim na rua quando eu não estava na escola, porque minha mãe ela trabalhava o dia todo, de manhã até de noite, então não tinha muitos momentos assim com ela. Quando ela saía para trabalhar de manhã, eu ia para a escola, e na hora que eu saía da escola eu acabava ficando na rua e enquanto isso ela estava trabalhando. Chegava mais tarde em casa. Quando ela começou a ter esse relacionamento com o Jair, ele começou a falar, ó, você é grande, você é alto, vamos procurar fazer algum esporte. Ele já tinha frequentado o SESI há um tempo atrás, lá na adolescência dele. E ele sabia que no SESI tinha esportes, tinha piscina e era aberto ao público. E aí ele acabou me levando lá no SESI para ver o que a gente poderia fazer. E eu lembro que era uma época de final de ano e não tinha nada muito... Já estavam acabando as atividades daquele ano letivo. E aí virou o ano, ele me levou lá de novo no SESI e estava tendo um projeto que existe até hoje no SESI, que se chama Superférias. Cheguei lá no Superférias, o meu biotipo sempre foi um pouco mais avantajado do que as crianças da minha idade. Eu tinha 11 para 12 anos na época, eu era muito alto e estava no meio de umas criancinhas muito pequenininhas. E aí o primeiro dia foi indo, foi rolando, até que teve um momento que a gente foi para a piscina. E aí na piscina, um professor que ele se chama Braulio Panhoca, ele se apresentou lá pra gente.
falou que ia estar começando uma modalidade nova lá no SESI de Araraquara e que ele ia apresentar pra gente, que era o polo aquático. O João Paulo foi ficar no Super Pérez, chegou lá, o Braulio viu ele brincando no meio da garotada e chamou ele para nadar. Ele já sabia nadar um pouco, aí punhou ele na piscina para ele fazer pernada, ele fez e ali ele já encaixou o João Paulo no polo aquático. E aí eu comecei a fazer aula de polo e depois que eu comecei a treinar mesmo o polo aquático, tudo aconteceu muito rápido na minha vida. Eu lembro que depois de 6 meses a gente jogou um campeonato que foi em São Paulo. Eu joguei pelo SESI de Araraquara. Eu me lembro também que o projeto do SESI com o polo aquático, quando começou em Araraquara, Ribeirão Preto, Bauru e no SESI de São Paulo da Vila Leopoldina. Aí a gente foi para esse torneio. Eu tive um destaque muito relevante nesse torneio e já comecei a ficar meio que no radar do pessoal do SESI lá de São Paulo, meio que sendo observado por esses novos alunos da escolinha ali do SESI. Porque existia um time profissional do SESI, só que ele ficava aí em São Paulo. Com 1 ano que a gente tinha casado, ele sofreu um derrame. Ali ele perdeu todos os movimentos, não sabia quem ele era. Aí o João Paulo disse que ia parar de jogar e estudar para me ajudar. Eu falei, não, você vai prosseguir. Ele falou, não, mãe, vai ficar muito pesado para você. Eu falei, não, você vai seguir em frente. E ali eu ia para a usina Santa Cruz. Eu dava conta do serviço do meu marido. Nesse tempo eu não tinha carta, o carro ficava na garagem porque eu não dirigia. Eu ia com o ônibus da usina e voltava de a pé pelo meio da cama. E o João Paulo ia para a escola, saía da escola do Américo Roncalli, ia para o SESI numa bicicleta que a gente comprou para ele. O dia que tinha comida ele levava. O dia que não tinha, ele não levava, os outros ficavam com dó dele, dava comida, dava lanche para ele lá. Até nós receber o primeiro pagamento. Aí a gente dava, cada 2 dias, dava R$5 para ele comprar um suco, um lanche e seguir com a carreira dele. Aí com 1 ano, não chegou 1 ano, com 8 meses, federaram ele. Ele começou a receber R$500 por mês. Desses R$500, o primeiro pagamento, ele comprou em casa omo para lavar roupa, comprou bolacha para eles e leite. Aí, acho que com 4 meses, ele veio morar aqui em Ribeirão. Aí foi o dia que eu sofri mais, que eu vim trazer ele. Chegou na sacada do hotel ali, eu fiquei esperando ele dar tchau pra mim, ele não deu. Eu sofri muito. Aí o dia que ele foi em casa, meu marido falou pra ele, você precisa, sei que você tá empolgado com a sua carreira, você quer fazer sucesso, mas você precisa dar tchau pra mamãe, abraçar, beijar a mamãe, senão ela nem dorme. Aí ele começou a me carinhar. E até hoje. Ele é um menino muito carinhoso, muito cuidadoso. Esse perrengue que nem teve que passar, né? Passou junto. A formação do esporte para o indivíduo JP, ela é total, ela é
completamente 100%. Eu era um garoto do interior do estado de São Paulo, que tinha uma vida muito pacata, né? A cidade onde eu morava, ela é rodeada por cana-de-açúcar, plantação de laranja, então se eu não tivesse me envolvido com esporte dentro do SESI, fatalmente eu teria uma vida assim que alguns amigos meus acabaram tendo, que graças a Deus é uma vida honesta também, mas fatalmente eu iria estar trabalhando em alguma usina de cana-de-açúcar ou até em um mercadinho ali do bairro, um posto de gasolina. E o esporte me fez quebrar, me fez furar essa bolha, né? Com o esporte eu tive a oportunidade de ir para São Paulo. Aí a primeira vez que eu fui para São Paulo, que eu viajei, que eu vi uma cidade daquele tamanho, aquela estrutura, que eu furei a bolha ali do interior, eu falei, é isso que eu quero para minha vida. E o esporte moldou o meu caráter para o que eu sou hoje, né? Hoje eu sou formado, fiz faculdade. Com o esporte eu tive o privilégio de viajar para outros países também, conhecer outras culturas, quebrar essa bolha também de sair do país, fazer uma viagem internacional. Então, tudo que eu sou hoje, todo o meu caráter dentro e fora das piscinas, né? Porque antes eu era atleta, agora eu sou técnico. Então estou sempre ali na beira da piscina. O esporte moldou todo o meu caráter para ser o que eu sou hoje. O técnico que me descobriu, ele se chama Braulio Panhoca. Ele me descobriu e ele foi uma das pessoas que mudou minha vida. Eu tenho contato e tenho um carinho muito grande por ele. Sempre que eu posso, eu tenho momentos com ele, eu agradeço muito ele, porque ele me inseriu em um esporte de classe média alta. Também devo isso ao SESI, né? Porque se não fosse o SESI, eu nunca iria saber o que é polo aquático. Então, sou muito grato ao Braulio, e toda essa gratidão que eu tenho com o Braulio, eu tento colocar nos dias de hoje, porque eu também sou técnico. Então, eu tive o Braulio, que foi o cara que me descobriu. Durante a minha carreira, eu tive alguns técnicos também que foram mudando a minha maneira de pensar, porque quando eu comecei a jogar, eu fiquei focado só em jogar. Depois que eu acabei os meus estudos, aí eu tive mais um anjo na minha vida que se chama Adriano Silva, ele que falou para mim, ó, você não vai jogar a sua vida inteira, você tem que fazer uma faculdade. Ele me deu algumas oportunidades que eu consegui fazer uma faculdade também. Então isso, todo esse repertório que eu fui ganhando com esses técnicos, eu tento transmitir hoje para os meus alunos. Eu sei da importância que o esporte tem na vida da pessoa, o que ele pode fazer na vida da pessoa, e eu tento transmitir isso para os meus alunos também. E na parte esportiva, eu tento passar todo o conhecimento que eu tenho e devolver um pouquinho do que o esporte me deu. Que como o esporte mudou minha vida, eu também tento passar isso e mudar a vida de outras crianças. E também falar da importância de treinar forte, sim, mas também estudar, fazer o inglês, tentar buscar oportunidades de ir para fora do país com o polo aquático e assim também mudar a vida deles. Quando o João Paulo ganhou a primeira medalha dele, eu estava presente. Para mim foi muito emocionante. Trouxe uma coisa muito importante aqui hoje para mim, que foi o pontapé inicial na minha carreira esportiva, que é a minha primeira medalha. Ela foi num torneio de polo aquático que aconteceu no SESI de Araraquara, foi o primeiro campeonato em que eu joguei. E eu também trouxe a minha primeira entrevista como atleta, posso-se dizer, né? Que foi no ano de 2008. E aqui eu já tinha praticamente um ano já de polo. E aqui nessa revista conta um pouco da trajetória do polo aquático dentro do SESI e retrata como foi a primeira pré-temporada de alto rendimento do polo aquático do SESI, que foi realizado em Ribeirão Preto, em 2009. Eu diria para ele continuar sendo esse educador que ele é, esse treinador que ele é, o pai que ele é. Ele é um bom pai, um bom professor, um bom educador. Eu diria para ele não perder o foco. Continuar, porque para ele chegar até aqui onde ele chegou,
foi difícil e está sendo difícil. Mas ele é uma excelente pessoa. Como profissional, sim, e como filho também. Se eu pudesse dar um conselho hoje para as minhas crianças, eu iria falar para eles respeitarem muito o pai e a mãe, aproveitar muito esse momento agora de estudos, levar a sério, ser feliz no que eles estão fazendo. Tá treinando polo aquático? Seja feliz, ame aquilo que você está fazendo, aproveite esses momentos com os seus amigos, porque o tempo vai passando e depois o que fica são memórias, são só memórias. E eu tive o prazer de viver isso como aluno, como atleta de alto rendimento, e hoje sou técnico. Então o que fica hoje para mim são as memórias e são momentos marcantes, né, que eu nunca vou esquecer pro resto da minha vida, de lembrar de estar ganhando um campeonato junto com aquele amigo que acaba se tornando irmão para a vida toda, que eu falo com ele até hoje. E o que fica são memórias. Então viver intensamente esse momento com muita felicidade e aproveitar tudo que o esporte pode proporcionar para eles. JP, eu te amo, JP. Sem você, nesse SESI, a gente estava perdido esse ano. É isso mesmo, JP. A gente te ama muito. Espero que você melhore cada vez mais. E ajude, pode ter certeza, Ribeirão. Ajuda, Ribeirão. Consiga vencer com a gente vai dar o máximo. E eu prometo que vou dar meu melhor para cada vez mais corresponder às suas expectativas. Vai estar sempre orgulhoso de Ribeirão, pode ter certeza. Eu acredito que o JP seja um exemplo porque ele conseguiu aproveitar as oportunidades que foi aparecendo na vida dele. Eu tive a chance de fazer um esporte elitizado de alto rendimento e depois que eu mergulhei nesse esporte eu fiz com maestria, me destaquei muito, consegui resultados expressivos e aproveitei as oportunidades que eu tive. Hoje eu sou técnico de polo aquático dentro de uma instituição que é a melhor do Brasil, disparado. E eu acho que o lance de eu estar aqui hoje foi ter aproveitado as oportunidades que a vida colocou na minha frente e eu tô aqui nesse dia de hoje. E quando o João Paulo começou a fazer carreira, ele falava assim para mim: mãe, nós vai jogar tal dia. E você sabe orar? Você ora para nós ganhar o jogo? Aí eu ia na igreja e orava. E por uma ironia do destino, o pastor pedia esse hino para cantar e a gente cantava. É um hino da igreja presbiteriana. Na letra do hino fala assim: que não é dos fortes a vitória e nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. A letra do hino. Recadinho para minha mãe? Aí fica difícil mandar. Mandar recado assim para minha mãe acaba sendo difícil, né? Porque eu tenho ela como referência em tudo assim na minha vida, né? Mas só queria falar para ela que todo o esforço que ela fez não foi em vão. Ela conseguiu criar um homem de caráter, de boa índole e que vai seguir os passos delas aí e passar para os meus filhos toda essa importância, né, de ser uma pessoa do bem na vida. Uma música que define o JP, A Vida é um Desafio, do Racionais MCs. Essa música define o JP porque ela retrata muito o cotidiano do jovem, né, brasileiro, que na maioria das vezes é de classe média baixa e tem que se superar na vida para ir atrás do que ele quer. Ele quer estudar, então ele vai ter que se superar muito para estudar em escolas públicas, não vai ter o mesmo privilégio de estudar numa escola particular. Então ele tem que ralar o dobro, né? E na parte esportiva também, dependendo de se o esporte for de alto rendimento, ele vai ter que se doar muito mais para ir atrás das oportunidades, para fazer aparecer, para isso dar certo. E a música retrata muito a superação, né?
independente de classe social também, a dificuldade que você está passando, acreditar que o amanhã sempre pode ser melhor. Uma palavra que define o JP é superação. E você, truta, é imbatível, que o tempo ruim vai passar, é só uma fase, que o sofrimento alimenta mais a sua coragem. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Juliana, irmã do João Paulo, do JP. O João Paulo se apaixonou pelo esporte, ele disputou muitos campeonatos, ganhou bastante títulos, né? Se empenhou em estudar, estudou, tanto que de casa o João Paulo é o único que tem curso superior, é o único que fez faculdade. E ele está fazendo uma coisa que ele ama, é a paixão dele, ele ama esporte, ele ama criança, ele está no meio daquilo que ele gosta, né? Tanto que ele é muito querido nesse meio que ele frequenta. Ele é muito querido pelos alunos, pelos professores, pela equipe de trabalho, né? Graças a Deus, ele se formou um homem de bem. Grande JP, quem diria, hein? Recebendo uma homenagem mais do que merecida. Parabéns, João. Tudo de bom, cara. Então, pessoal, meu nome é Braulio Panhoca, sou profissional em Educação Física. Fui professor do SESI por quase 13 anos e, por um acaso, encontrei João Paulo Santos da Cruz numa colônia de férias com 12 anos jogando queimada. Ele tinha um arremesso extremamente forte e aquilo me chamou a atenção. Estávamos iniciando o projeto do polo aquático no SESI Araraquara. Convidei ele para treinar comigo. Ele foi, treinou, se esforçou. Depois, se não me engano, da segunda competição, o pessoal de São Paulo ficou interessado no talento dele. Foi chamado e levado para São Paulo treinar na Vila Leopoldina, com o time de rendimento do SESI. Passados alguns anos, jogou no SESI, jogou em outras equipes, estudou, se formou, voltou para o SESI como profissional em Educação Física, trabalhar na mesma modalidade que o revelou não só para o esporte, mas para o mundo esportivo e acadêmico na sequência. João, só tenho orgulho em saber que eu participei dessa sua alavancada de menino de Américo Brasiliense para professor aí no SESI em Ribeirão Preto. Parabéns, cara, tudo de bom. Valeu, pessoal, cuida bem dele, hein?